Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O boletim de notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o boletim de notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 25 de abril. Nos estúdios, Silvanei José. Será realizada na noite desta sexta-feira, às 20 horas locais, na Basílica de São Pedro, a cerimônia de fechamento do caixão do Papa Francisco, que foi trasladado na manhã de quarta-feira da Casa Santa Marta e exposto para homenagem dos fiéis. Milhares e milhares de fiéis em fila para dar a última saudação ao Papa Francisco. O rito da noite de hoje, conforme previsto no Ordo Exequiarum Romani Pontificis, será presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, cabelengo da Santa Igreja Romana. Segundo informado pelo Escritório das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, participarão os cardeais Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, Roger Mahony, cardeal presbítero, Dominique Mamberti, cardeal protodiácono, e Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro no Vaticano. Presentes também os cardeais Pietro Parolin, ex-secretário de Estado, Baldassare Reina, vigário-geral para a Diocese de Roma, Konrad Krajewski, esmoleiro de Sua Santidade. Também presente Dom Edgar Penha Parra, substituto da Secretaria de Estado, e Dom Ilson Jesus Montanari, vice-cabelengo da Santa Igreja Romana. E tivemos no final da manhã de ontem a terceira congregação dos cardeais. 113 cardeais participaram em vista do conclave, ao final do qual, com algumas intervenções, teve início um diálogo sobre a Igreja e o mundo. Essas são as últimas atualizações do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé. No total, houve 34 intervenções na manhã de ontem, que começou às 9 com uma oração e durou até o meio-dia com uma pausa de meia hora. Os cardeais que ainda não haviam feito puderam prestar juramento, conforme previsto pela Constituição Apostólica Universi Dominiti Gregis. Também foram lidos os primeiros 23 parágrafos deste documento que regula a vacância da sé apostólica e a eleição do Romano Pontífice. Por enquanto, o número de cardeais presentes, 135 no total, ainda está reduzido. Não são todos os eleitores que se fazem presentes. Desses 135, 2 já comunicaram que não estarão presentes por motivos de saúde. Enquanto isso, os fiéis continuam dando a sua última homenagem ao Papa Francisco na Basílica de São Pedro. O fechamento das visitas na noite de hoje está previsto para as 19 horas. O sepultamento do corpo do Papa Francisco será logo após a Missa das Exéquias na Praça São Pedro. Um trajeto do féretro do Papa desde a Basílica de São Pedro até a Basílica de Santa Maria Maior poderá ser acompanhado ao vivo pelos canais do Vatican Media com tradução em português. Os fiéis poderão visitar o túmulo de Francisco na Basílica Mariana já a partir da manhã de domingo, 27 de abril. Entretanto, um grupo de pobres e necessitados estará presente neste sábado nos degraus que levam à Basílica Papal de Santa Maria Maior para prestar a última homenagem ao Papa Francisco antes da sepultura do caixão que ocorrerá, conforme a vontade do Pontífice, entre a Capela Paulina, a Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza. O anúncio foi feito por meio de um comunicado da Santa Sé que ressalta que o no coração de Deus, assim como também no coração e no magistério do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco, para jamais se esquecer deles. O túmulo do Papa feito com pedra vinda da Ligúria, terra de seus avós. A ardósia de Lavânia vem das pedreiras com vista para o Golfo de Tuguilho, no leste da Ligúria, entre Sestre Levante e Val Fontanabona. Duro, cariáceo, porém maleável sob as mãos experientes de quem o extrai.
assim como a alma dos lígures, protuberante por fora, mas propenso a ceder à emoção. Os corações realmente se emocionaram com o anúncio da sala de imprensa da Santa Sé. O túmulo do Papa Francisco foi feito com materiais da Ligúria, com apenas a inscrição Franciscus e a reprodução de sua cruz peitoral. Preparado no nicho da nave central entre a Capela Paulina, a Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza da Basílica Liberiana, o túmulo está localizado perto do altar de São Francisco. Um detalhe já antecipado pelo arcipreste coadjutor de Santa Maria Maior, cardeal Rolandas Macricas, em entrevista à TV. O Papa Francisco expressou seu desejo de ser sepultado num túmulo feito com pedra da Ligúria, que é a terra de seus avós. Sabíamos de suas origens, confessa Enrica Somariva, vice-prefeita de Cogorno, uma cidade com vista para o mar de Lavânia e para o promontório de Portofino. O município com um pouco mais de 5.000 habitantes, de onde se desenrola o fio de uma história que une o pontífice a seu último desejo. Vincenzo Sivori, avô de Regina, mãe de Jorge Mário Bergoglio, nasceu em Tuguilho, em 20 de janeiro de 1850. Tendo partido para Buenos Aires, morreu jovem, em 1888. De Sivori resta uma placa de ardósia colocada numa típica casa de cor amarela, perto da igreja paroquial de São Lourenço, padroeiro de Cogorno. O que é impressionante é como o Papa muitas vezes escondeu seus laços com a Ligúria. Dissemos a nós mesmos: paciência, levaremos ainda que seja só um grãozinho da nossa terra. Depois essa notícia. A voz de Somariva ainda está trêmula. A emoção é fresca e vibrante. O ponto de virada na descoberta das origens lígures do Papa foi o dote de casamento entre Vincenzo Sivori e Caterina Sturla, bisavós de Francisco. Um telefonema de Buenos Aires, uma árvore genealógica enviada por e-mail e a surpresa. Ângela Sivori, que ainda mora em Cogorno hoje, descobre que é prima do Papa. Sua filha, Cristina, conta a história. Ele nos deu um grande presente, uma última surpresa. Ele disse que queria descansar na lápide de seus avós. É uma coisa linda. O testamento espiritual e teológico que o Papa Francisco deixa para a Igreja e para o mundo é o de um sonho. E não se trata de um termo poético, mas substancial, porque ele frequentemente gostava da necessidade de sonhar, explica Monsenhor Piero Coda, secretário-geral da Comissão Teológica Internacional, em uma conversa com a mídia vaticana. E esse sonho não revela nada além de uma verdade. A Igreja é o Evangelho, não no sentido de que seja a propriedade exclusiva da Igreja, mas no sentido de que Jesus, crucificado fora do acampamento como um amaldiçoado e a quem Deus ressuscitou dos mortos, continua através da Igreja a trazer a boa notícia de que o Senhor já veio e está vindo entre nós para todos, especialmente para os últimos. Uma das primeiras ações teológicas do pontificado que sinalizou uma nova etapa na caminhada da Igreja, como parte de um longo caminho de renovação do qual o Concílio Vaticano II foi um evento providencial, ocorreu na noite de sua eleição, quando ele apareceu pela primeira vez no balcão das bênçãos na Basílica de São Pedro. Naquele momento, lembra Coda, ele se curvou e pediu ao povo de Deus que invocasse uma bênção sobre ele para que pudesse realizar seu ministério de acordo com a vontade divina. Essa é uma característica teológica decisiva de sua ação como bispo de Roma, que extrai sua seiva do magistério do Concílio Vaticano II, em particular do 2º capítulo da Constituição Dogmática Lumen Gentium. A Igreja, como povo de Deus, com sua universalidade que reúne e chama todos os homens e mulheres de boa vontade para além da confissão religiosa e da filiação à Igreja Católica.
E há outro vínculo fundamental entre esse gesto aparentemente simples e o tesouro do concílio. Também ele se encontra na Lumen Gentium, desta vez no primeiro capítulo. A Igreja como mistério e como sujeito histórico que testemunha a presença e a ação de Deus na história. Afinal, quando o Papa Francisco fala de uma igreja pobre e dos pobres, ele está colocando em prática a Carta Magna do Concílio Vaticano II. Certamente não se trata de pauperismo. A pobreza de que se fala é a pobreza que exprime o amor de Cristo, o Verbo que se fez pobre a partir do rico que era para ir ao encontro dos últimos. Ao longo de todo o seu magistério, o Papa Francisco sente a necessidade de jamais tirar os olhos do Concílio Vaticano II, porque, como disse João Paulo II, ele foi a premissa indispensável para a caminhada da Igreja no terceiro milênio. Então, Francisco foi o primeiro Papa que não participou dos trabalhos conciliares e, portanto, deixou para trás todas as questões relacionadas à sua interpretação e assumiu a sua essência de maneira mais profunda, entendendo que era necessário caminhar na esteira indicada nele pelo Espírito Santo. A convocação do grande processo sinodal que ainda está em andamento nada mais faz, acrescenta Coda, do que tornar concreto o que o Concílio Vaticano II estabeleceu como premissa. Paulo VI introduziu o Sínodo dos Bispos como uma expressão da novidade eclesiológica conciliar, ao afirmar a colegialidade episcopal, e o Papa Francisco leva adiante essa reforma ao convocar todo o povo de Deus, buscando assim superar uma figura de igreja clerical unilateralmente hierárquica e machista. A primeira encíclica do pontificado foi a intitulada Lumen Fidei, dedicada ao tema da fé e iniciada por seu antecessor Bento XVI. Sem dúvida, uma profunda continuidade com o papado anterior que, de acordo com Coda, representou um gesto forte. Por um lado, o fato de Bento XVI ter deixado esse documento inacabado como um legado e, por outro, o fato de o Papa Francisco ter assumido o legado, tornando-o seu e relançando-o. A chave dessa grande encíclica é a sua capacidade de se tornar um documento de referência. A chave para essa grande encíclica é que a fé não é apenas acreditar em Jesus como o Filho de Deus feito carne, mas é participar do mesmo olhar com o qual Jesus olhava para o Pai e, a partir daí, olhava para a história. A Lumen Fidei tem uma correspondência direta com a última encíclica do Papa Francisco, Dilexit Nos, sobre o amor humano e divino do coração de Jesus Cristo, que representa outra herança espiritual fundamental. A fé em Cristo é aí lida e proposta através da conformação ao seu coração, do qual emana a sua caridade, que nos é dada no Espírito Santo e da qual participamos para dar vida a uma nova civilização, a do amor. Até mesmo o compromisso concreto do Papa Francisco com a paz mundial e sua defesa dos migrantes e do meio ambiente, Monsenhor Coda conta entre os atos totalmente teológicos, certamente. E o próprio Francisco o diz na Dilexit Nos: para entender tudo isso e todo o seu magistério, é preciso partir do coração de Cristo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação do coração do homem, à medida do coração de Cristo, graças ao Espírito Santo. E, precisamente por isso, é também uma mensagem de transformação social, política, econômica e cultural. A Igreja não proclama apenas uma mensagem espiritual. Monsenhor Coda está cada vez mais convencido de que o Papa Francisco foi um profeta em uma época polarizada, na qual o perigo iminente é o de uma tecnocracia econômica que também usa instrumentos militares para impor suas posições. A tudo isso, Francisco contrapôs a verdadeira revolução, anunciando a primazia do serviço aos últimos e o papel essencial da construção da justiça, da solidariedade e da fraternidade.